mexendo. Espera. Não põe a mão agora, ó. Fica olhando. Ela vai pitar. Ih, apitou mesmo, hein? Pronto. Agora vamos voar. Vem pra cá, tá pra trás de mim aqui. Acho que a bateria é fraca. É a bateria Aqui uma dica rápida que eu queria dar. Preparação aqui para o voo do Cima X8. Eu percebi que as hélices estavam rodando com um pouco de dificuldade. Eu tive a sensação que estava um pouco dura. E é óbvio, né? É um princípio básico. Essa questão do atrito dessas peças aqui vai roubar muita energia da bateria. Vai fazer com que a autonomia do drone caia bastante. Então, uma dica que eu queria deixar é o que eu estou aproveitando para fazer. Se você chegou a desmontar e montar o seu drone, presta atenção no encaixe dessas polias, porque elas não são exatamente iguais. Então, tem algumas delas que encaixam melhor em alguns motores. Por exemplo, ó, essa aqui ficou bem legal. Ela tem que estar bem, sabe, não pode estar folgada, mas ela tem que estar solta. Ela não pode entrar com pressão. Ó, ela tem que descer sem pressão, tá? Então, às vezes vale a pena fazer um troca-troca, né? Fazer uma jogada de ficar tentando substituir até você sentir que ela realmente entra de uma maneira, ó, por exemplo, essa aqui já não fica tão bem ali, ó, mas nessa aqui ela entra bem, ó, e essa aqui já entra bem nessa aqui, ó, tá? Então é meio que um quebra-cabeça, tá? Principalmente para quem desmontou. E outra coisa também que é interessante, ó, é pegar um pouco de vaselina ou mesmo graxa. Eu prefiro vaselina, que ela não escorre tanto, e dar um trato aqui no eixo, né? Em cada eixo desse aqui, ó, porque essa peça ela gira em torno desse eixo, né? O motor faz essa polia girar e ela, por sua vez, é que vai impulsionar a hélice. Então, isso tudo aqui é ponto de atrito, ó. Tudo isso aqui é ponto de atrito. É quando ela encosta aqui na base, ela encosta no eixo, e também a questão da própria polia. Então é interessante também botar um pouco de vaselina na própria polia, tá? Lógico que não vai exagerar, não vai passar demais, mas vale a pena você dar uma lubrificada nessas peças antes de você fechar o teu drone. Tira o excesso, mas faz uma boa lubrificação aí, que com isso você vai dar mais liberdade à movimentação dos motores, não é? Não vai ter tanta exigência dos motores com relação à bateria, e vai melhorar a performance, ou pelo menos a autonomia do teu drone, tá? Então você faz isso nos motores, né? Isso eu aconselho até que seja periódico. Você voa muito com o drone, fica observando, fica de olho nos motores, de vez em quando tenta fazer a movimentação deles manualmente, né? Dá uma giradinha no motor para sentir como é que ele está. E se for o caso, dá uma abridinha no drone, dá uma boa lubrificada nessas peças, que vai ajudar bastante na autonomia, tá bom? Então é isso aí que eu queria estar mostrando, deixando essa dica rápida. Isso aqui significa mais alguns minutinhos de voo, mais alguns minutinhos de diversão para você. Um detalhe aqui que eu reparei,
que eu achei importante estar registrando e chamando a atenção aí do pessoal que tem esse drone Cima. Eu acho que com esse monta, desmonta, algum tipo de torção ou algum tipo de deformação aconteceu aqui no gabinete. Mais especificamente no que diz respeito a esse eixo da hélice. Eu já fiz esse serviço que eu vou estar mostrando para os outros 3 eixos. Você percebe aí, ó, que eles estão bem alinhados e o eixo está bem solto dentro da carcaça aqui, ó. Quando ele apertar aqui com o parafuso, ele vai ficar bem centralizado e não vai ter contato nenhum com a lateral. Mas olha esse caso aqui, ó. Esse eu ainda não mexi, e eu acho que está dando para ver mais ou menos, que ele está fora do eixo, ó. Mesmo apertando aqui, ó, ele ainda está encostando essa parte central. Eu vou mostrar daqui a pouco, eu vou desmontar e mostrar. Mas aqui que é importante o atrito que ele está gerando contra a carcaça. Primeira coisa, eu já ampliei esse furo da carcaça, tá? Eu vou estar explicando melhor, porque aí fica a dica. Para quem quiser fazer esse tipo de alteração, eu acho que é importante. E eu vou explicar também por quê. O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei uma broca, no caso aqui de 10 milímetros, ó, e dei uma largada no furo. Ele tinha, esse furo aqui, ele tinha menos do que 9 milímetros. Ele tinha mais ou menos uns 8 milímetros. E ele trabalhava, olha, ele trabalhava tipo quase em contato com esse anel de metal. Não sei se está dando para ver bem. Aí eu tentei trazer o zoom. Mas o drone vem praticamente encostando na carcaça, tá? Essa parte de metal. Então a primeira coisa, quando eu percebi que estava havendo esse atrito, e eu até percebi durante o voo, que eu estava com a sensação de que estava sobrecarregando a bateria, inclusive gerando um nível de bateria, mesmo com a bateria totalmente carregada, ela já estava disparando aquele procedimento de pouso no drone. Por quê? Porque estava forçando os motores, o nível da bateria era trazido para baixo por causa do atrito, né, e da solicitação maior de corrente. Ele não conseguia entregar o que puxava, porque é uma bateria simples, ela não tem aquele C, né, de charge. Esse aqui não deve ter nenhum nível de charge, nenhum nível multiplicador, não tem nenhum número aqui. Então ele entrega os 2.5 mesmo, ele não entrega mais do que isso. Então quando existe esse atrito, o que acontece? Os motores puxam mais da bateria, a bateria não tem como entregar, a voltagem, o nível de voltagem cai abaixo do nível que é programado para a controladora de voo, porque a controladora de voo ela tem uma rotina no firmware, na programação dela interna, de quando ela percebe que a bateria atinge um nível baixo, X, que eu não sei exatamente qual que é, deve ser em torno, aqui no caso, como são 2 células, é recomendável que não se baixe a voltagem de cada célula abaixo de 3.2, já é um número baixo. A maioria das pessoas procura manter 3.5 cada uma, né? Então, como são 2 células, seria aí 7 volts, abaixo dos 7 volts, talvez, eu não tenho certeza, precisaria medir, essa controladora de voo já está programada para entrar naquela rotina de pouso, de emergência, tá? Então o que estava acontecendo? Como estava havendo esse grande atrito dos motores, a bateria, ela estressava e chegava num nível que disparava a rotina e o drone estava pousando, tá?
Foram alguns testes que eu fiz aí sem filmagem, já preparando para o voo com o gimbal, e eu percebi esse detalhe. Então, fica a dica aí. Primeira coisa, dá uma largada nos 4 furos, né? Por onde passam os eixos das hélices. Eu recomendo 10 milímetros. Depois que eu fiz isso, olha que interessante, o que aconteceu? Eu montei de volta e aí se confirmou a minha suspeita e apareceu toda a situação de que não só ele estava justo, mas também estava trabalhando forçado. No caso, eu deixei um para a gente ver, ó. O que está acontecendo? Se você olhar daqui, ó, você vai perceber que o eixo ele não está perfeitamente perpendicular ao plano da Terra. Ele está um pouquinho deslocado, o eixo Z. Tá? Então, com isso, ainda agravando mais a situação, além dele estar justo, né, ele ainda estava excêntrico. Ó. Tanto que na hora que eu abri o furo, ele soltou e ele veio com liberdade para o lugar e agora ficou evidente que ele estava trabalhando sob pressão. Olha lá. Tá? Então eu vou fazer agora nesse eixo aqui o que eu fiz nos outros 3 e é essa dica que eu quero deixar. O que eu tive que fazer aqui, ó, para poder resolver essa questão? Eu tive que tirar essa peça daqui, esse motor, tá? O que eu tive que fazer aqui então, ó? Tive que desmontar essa peça, né, nos 4. Esse é o último que eu estou mexendo. Eu tive que vir aqui, ó, soltar o motor, tá? E qual que foi a jogada que eu fiz para poder baixar esse eixo para o lugar dele? Eu tive que fazer 2 coisas, ó. Uma delas é aqui no próprio corpo do cima, ó. Eu tive que baixar esses 2 suportes aqui, ó. Esse e esse aqui, ó. Então eu tenho ali a furadeira montada ali, eu tenho aquela pedra para fazer o desgaste, tipo aquela pedra que usa para molar. Então eu baixei isso aqui mais ou menos 1 milímetro, cada um deles. E a outra coisa que eu tive que fazer, porque ele cria aqui uma ponte, junto com essa peça aqui, ó. Porque aquelas 2 peças entram aqui e a terceira, que é essa aqui da ponta, ela pega nesse aqui. Mas só que aqui no meio tem essa pecinha, ó. Bem aqui no meio tem essa pecinha, ó, que ela fica esbarrando nesse anel. Então eu tive também que desgastar um pouquinho essa peça aqui, baixar ela um pouquinho, para ele poder assentar exatamente e fazer com que, na verdade, ele faça esse movimento aqui, ó. Ele que está assim agora, ó, ele vai fazer esse movimento, ele vai ligeiramente alinhar o eixo Z com o chão, com o plano da Terra, tá? Porque ele está um pouquinho inclinado. Então eu vou abaixar um pouquinho aqui, aqui e aqui essa pecinha, que é para ele poder encaixar. Então eu já desgastei aqui, ó. Eu baixei mais ou menos 1 milímetro, nem isso, pouco menos de 1 milímetro nessa peça. Tem que ir com bastante cuidado, porque esse plástico ele é muito macio. Então se você bobear, você acaba baixando demais. E ó, e também fiz o desgastezinho nessa peça aqui. Como eu falei, bem nesse ponto aqui, eu baixei ela o suficiente. E agora eu consigo encaixar ela aqui, ó, perfeitamente, ó.
Ela não fica fazendo aquela pontezinha, não fica balangando, fica bem firmezinha e no nível que eu quero, que é bem perpendicular ao plano da Terra. Tá certo? Eu vou acabar de fazer a montagem dele agora e vou mostrar o resultado no final. Então tá aí, ó. Agora os 4 eixos bem centralizados, ó. Já estou com todos os parafusos no lugar, já apertados, ó. Dá para perceber que eles estão bem centralizados. Então agora não tem mais atrito nenhum. E com isso, com certeza, a performance ou a autonomia do drone deve aumentar. Tá certo? É isso que eu queria estar mostrando. Eu acho que é importante, é um detalhe, mas a autonomia é algo que se persegue, né? Em termos de drone. Então ele tem que ser o mais leve possível e trabalhar o mais solto possível. Então com isso, eu acho que eu dei uma melhorada na condição geral dele. Tá bom? Obrigado então pela tua atenção. Fica com a gente aí que vem muita coisa ainda no canal. Tem o voo dele com o gimbal, tudo montado, tudo de jeito. E agora eu acho que eu vou ter mais autonomia para poder fazer um voo mais longo e coletar umas imagens melhores. Tá bom? Obrigado pela tua atenção, mais uma vez, tudo de bom.